Agora a gente vai falar de saúde pública. O Brasil bateu recorde de mortes por dengue em 2023. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação revelam que foram 1.094 mortes pela doença no ano. Comparado com 2022, houve um aumento de 3,9% nas mortes pela doença. As projeções para 2024 indicam uma possível epidemia de dengue na região centro-oeste. Além disso, Minas Gerais, Espírito Santo no sudeste e Paraná no sul apresentam um alto potencial epidêmico. O cenário acontece depois do governo Lula esnobar uma vacina japonesa contra o vírus. Em julho de 2023, o Ministério da Saúde disse que o imunizante produzido pelo laboratório japonês Takeda e autorizado pela Anvisa ainda precisava de análise. O governo Lula queria priorizar uma vacina que está sendo produzida pelo Instituto Butantan desde 2009. O imunizante pode ser liberado pela Anvisa, mas apenas em 2025. Alexandre, eu quero te ouvir. Você citou o caso de dengue, a epidemia de dengue no Brasil. A gente acompanha o governo preocupado em anunciar aí programas como Voa Brasil para oferecer passagem aérea a R$ 200 e o Brasil batendo recorde de mortes por dengue em 2023. Alexandre. Porque o mosquito da dengue é que continua voando. E está voando por falta de saneamento básico, por falta de limpeza, por excesso de lixo. E saneamento básico é uma questão pública, é uma questão de governo. Por quê que não há saneamento básico? Porque vai 40 milhões para o Museu da Democracia? Não dá para entender, né? Aí morre 50% mais de Yanomami no ano passado e aumenta dengue. A dengue hemorrágica, então, é terrível. A questão da vacina é uma questão circunstancial, mas a questão estrutural é da falta de saneamento, né? E aí a dona, a que perdeu lá para ser vereadora lá em Florianópolis, e que tem inveja da Michele, mas elogia a Michele, ela diz que o governo, a Michele apoia projetos que prejudicam o social. Aí eu pergunto, esse governo do social teve um ano de social? Isso aumenta os problemas? Teve um ministério específico para os povos indígenas e aumentou em 50% a morte de indígenas Yanomamis, né? E dengue aumentou por quê? Então, está protegendo as crianças da dengue? Está protegendo os mais pobres da dengue? São os mais atingidos? Porque moram em regiões onde tem mais mosquito, onde está faltando saneamento básico, né? Em que as pessoas não têm, como a deputada Sônia perguntou certa vez para a Marina Silva, né? Onde é que ela faz cocô? Está fazendo no vaso, pois eles lá fazem no rio, para a onça não sentir o cheiro, né? Que dê o esgoto tratado, a água tratada, né? O lixo nas ruas, né? Tudo isso tem a ver com um mosquito que continua voando. O plano de voar mesmo é o do mosquito. Cauti. Não, só queria falar essa questão da dengue, porque de fato foi uma inação do governo federal que levou também, porque o governo federal acabou comprando na antevéspera de Natal essa vacina após que o desastre já tinha acontecido com esse recorde de mortes. Só para salientar, a questão dos Yanomamis é uma questão que foi, na verdade, Alexandre, um pouco diferente, porque a gente viu o dado que foi divulgado pelo governo após a nossa nota, né, o dia seguinte aqui na nossa nota, e acabamos dando uma correção sobre esse ponto. Então, só para a gente contextualizar o que aconteceu com os Yanomamis no caso específico. Mas a questão das vacinas também, Alexandre, é um problema também, como você falou, de falta de saneamento básico. Só lembrando que o governo federal, o governo Lula, ele tentou acabar com a PEC do saneamento básico, que foi aquilo que permitiu a chegada no setor do saneamento básico de bilhões de reais que jamais tinham chegado nessa rapidez e nessa forma, nessa dimensão, para um setor
tão importante para o Brasil. Lembramos que 50% dos brasileiros não têm saneamento básico. Isso, dos governos do PT, nunca foi feito um investimento adequado. E somente depois que a iniciativa privada foi permitido para a iniciativa privada entrar no setor do saneamento básico, que chegaram de verdade os investimentos, e no começo de 23 o governo federal tentou acabar com o marco legal, na verdade, né, o marco legal do saneamento básico. Então, só para a gente também relembrar esse ponto. Mas eu queria também salientar sobre as contas públicas, Paula, só para a gente completar com a última matéria. A gente teve, no ano passado, um desastre nas contas públicas provocado por uma péssima gestão, uma redução da arrecadação, mas também um gasto que foi de 12%, um gasto real de 12% ao longo de todo 2023. Nem a presidente Dilma, no ápice da sua gastança, chegou a esse ponto. Então temos um governo federal que não tem dinheiro, que está no vermelho e não consegue sequer fazer os investimentos básicos, né, para a população brasileira. Então esse é o contexto do Brasil de hoje.